Então, gente, boa noite. Vou trazer para vocês, como foi falado, né, mais uma parábola, um estudo de mais uma parábola de Jesus, né, parábola do servo sem compaixão, também conhecido como parábola do credor incompassivo, porque, como foi falado, essa questão de nome de parábolas, né, tanto essa, ela também é conhecida como servo ingrato, ou servo impiedoso, ou servo incompassivo, ou até também a parábola do servo mau, tá? E ela vai tratar de um assunto que eu vou trazer como reflexão para vocês nessa noite de hoje, porque ela traz também, assim como muitas outras, né, uma questão que nos interessa particularmente, ainda mais nesse atual momento que nós estamos passando, né, de transição, né, desse momento de fim de ciclo, e nós vamos ver isso aqui essa noite de hoje. Então, vamos lá, gente. Como sempre, toda a parábola de Jesus, ela se encontra inserida dentro de um contexto. Então, vamos ver rapidamente o contexto dessa parábola. Consta lá que Jesus havia acabado de orientar os seus discípulos acerca da necessidade do perdão das ofensas sofridas e também dados orientações sobre regras de conduta que eles deveriam adotar em seus relacionamentos sociais, para que então eles procurassem sempre buscar a reconciliação entre a figura, né, do ofensor, que é o pecador arrependido, e o ofendido. A tradição judaica rabínica prescrevia como regra de conduta normal civil, né, que o perdão para as ofensas deveria ser concedido ao ofensor pecador arrependido até o limite máximo de 3 vezes. E aí, naquele contexto, Pedro perguntou para Jesus: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Os comentadores dessa passagem costumam falar que Pedro, né, antecipando-se até a questão que estava sendo colocada naquele momento, quis demonstrar para Jesus um limite bem mais generoso e misericordioso, né, para com o próximo em relação a esse limite que a tradição rabínica colocava, e de acordo com aquilo que ele achava que poderia ser o quê? O limite que ele achava condizente para perdoar as ofensas alheias. Contudo, né, o que Pedro e os demais discípulos ouviram naquela ocasião, como resposta de Jesus, deve ter causado um grande espanto, ao ponto de, no final da parábola, que foi um ensino prático, todos eles pediram para Jesus: acrescenta-nos a fé. Ou seja, eles pediram a compreensão, a firmeza, a confiança, a força de vontade necessária para o quê? Conseguirem cumprir com perfeição aquela difícil orientação quanto à atitude do perdão, né? Atitude essa que realmente, né, assim como acontece às vezes com a gente, deve ter faltado muitas vezes na vida deles, né? E aí Jesus disse a eles: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Essa expressão, 70 vezes 7, tem causado uma grande controvérsia doutrinária quanto à sua perfeita interpretação, visto que no contexto evangélico que é considerado original, que é escrito em grego, consta lá essa palavra maluca que está aqui, né? Evidomikontakis hepta, que significa literalmente 77. Outro ponto que eu queria colocar para vocês é que a gente, como viu ali antes, ao contrário do que comumente a gente costuma, às vezes, até ouvir por aí, né? Perdoar 70 vezes 7 vezes, tendo um vezes no final, a gente vê que no texto original não existe esse vezes ao final, tá? Então, porém, o que a gente deve entender, que a questão aqui envolvida, não é só de quantidade de vezes que aquele perdão que deve ser dado um ao outro, né, mútuo, deve ser exercido, ou de 490 vezes, né, 70 vezes 7, 490, ou de 77 vezes, mas sim sobre o que significa aquela simbologia numérica. O fato é que, de acordo com as pessoas, né, os estudiosos
dessas questões ensinam, né, é que o perdão entre os homens precisa ser pleno. É isso que eles deixam bem claro, né? Contudo, a simbologia numérica também remete à ideia de um quê? De um certo período de tempo. Na verdade, né, segundo alguns comentadores colocam, o perdão, aquele perdão dito por Jesus, deverá ser concedido até o momento futuro do restabelecimento de todas as coisas. Enfim, até o chamado final dos tempos, que representa aquela ideia do até o final do período, de um período de 7. Esse assunto nós vamos ver mais detalhadamente na frente. Tá? Então, Jesus, né, como exemplo prático daquele ensinamento, ele citou a seguinte parábola que eu vou ler para vocês rapidamente. Aí ele coloca assim: por isso o reino dos céus pode ser comparado, né, a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua esposa e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se em reverência, né, diante daquele senhor, disse: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele mesmo servo que havia acabado de ser perdoado, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. O dinheiro daquela época, né, ou era o denário, que era uma moeda de origem romana, ou dracma, que era uma moeda de origem grega. Tá? Mais na frente nós vamos explicar isso. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, assim como ele havia feito, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os outros, né, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se, ou seja, entristeceram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores ou carcereiros, até que pagasse tudo o que se lhe devia. Ao final, Jesus advertiu, dizendo: assim vos fará quando? No futuro, né? Remetendo a um futuro, também meu Pai Celestial, ou seja, Deus, se do coração não perdoardes cada um, ou seja, de forma mútua, a seu irmão, as suas ofensas ou dívidas. Como ele remeteu ao futuro, então quando é que Jesus fará isso? Este aqui que é o mistério que nós vamos ver na frente, né? Veremos depois. Então, qual será a interpretação dessa parábola? Assim como eu fiz, né, nas outras apresentações, né, dos estudos sobre as parábolas, as reflexões que eu tenho trazido, né, praticamente toda a parábola apresenta 4 níveis de entendimento, né, e nós vamos ver quais são esses níveis de acordo com a técnica hermenêutica de interpretação da Cabala judaica. Então, o primeiro nível é aquele chamado de interpretação literal, onde a gente tira geralmente o sentido moral daquela primeira leitura, feita ao pé da letra, né? E, geralmente, né, como eu costumo falar sempre, esse primeiro nível de entendimento, que é o literal, onde a gente tira esse sentido moral, é aquele de fácil entendimento, como nós vamos ver aqui, mas é aquele dificílimo de ser colocado em prática, porque demanda o quê? Muito esforço, muita abnegação, muita humildade, né? O segundo nível é aquele que a gente faz uma conexão, concordância de entendimentos entre essa parábola estudada com outras parábolas ou ensinos contidos tanto
no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, fazendo que aquela chamada concordância sistêmica, procurar entender ela num todo, de acordo com todos os ensinamentos contidos nas Escrituras. O terceiro nível, onde a gente procura fazer a identificação e a constatação do verdadeiro sentido de cada uma das figuras alegóricas ou simbólicas que foram utilizadas. E, por fim, o quarto nível é aquele que a gente tira o sentido espiritual do ensinamento, e é onde a gente vai falar sobre a questão dos mistérios envolvidos, das profecias envolvidas, e principalmente aquelas que tratam da escatologia, que são aqueles assuntos que remetem ao momento do chamado final dos tempos, dos últimos dias. Então vamos lá, gente. Primeiro nível de entendimento. Então vamos refletir sobre a parábola a hora apresentada. Então, de acordo com o que foi firmado, né? Havia chegado, né? Ou seja, existia um contrato, um acordo firmado, havia chegado o quê? O determinado dia de prestação de contas entre a figura do rei ou senhor e seus servos. Como um deles, que devia 10.000 talentos, que é um valor altíssimo, que nós vamos ver isso aqui, não tinha como pagar aquela dívida, então o rei, a fim de exigir o seu pagamento imediato, né, usou dos recursos legais que ele dispunha, ou seja, a venda deles, né, dos seus familiares e de todos os seus bens. A gente tem que entender aqui que a gente tem que compreender como é que era, né, a cultura daquele povo, né, daquela época. Porque hoje é inconcebível a gente pensar nessa questão de venda de familiares, né? A gente vai entender aqui rapidamente o que ele quis dizer com isso, né? A questão de venda dos bens, a nossa legislação até permite, a questão do perdimento, né? Mas vamos lá. Então, mas o servo, ao implorar misericórdia, obteve o quê? A compaixão do rei, que o liberou do pagamento, perdoando-o, esquecendo aquela dívida. É isso que consta lá na parábola. Então, os historiadores lecionam que naquela época não era comum ninguém perdoar dívidas fora do tempo certo. Porque a gente vai entender aqui que existia um momento certo, de acordo com aquela cultura, onde ocorria uma chamada remissão ou perdão geral das dívidas, né? E então, ele falando que para exigir o seu pagamento, a legislação judaica permitia o que a gente pode chamar de progressividade da pena até o seu devido resgate total, podendo, inclusive, haver, né, o chamado perdimento, que é a figura que a gente usa, o chamado sequestro dos bens dos devedores, vai lá, pega, né, hoje é comum fazer isso, leiloa-se e pega o dinheiro para resgatar a dívida, né? Ou seja, naquela época, passava a mão em tudo os bens dos devedores. A transmissibilidade da pena aos familiares, ou seja, eu devo, não tenho como pagar, né? Eles cobram dos familiares, né? Da esposa, dos filhos, né? E quando ele era pobre? E quando o devedor era pobre, a legislação prescrevia o quê? A obrigação dele trabalhar temporariamente como como servo, ou seja, uma espécie de escravo. Eu falo uma espécie porque a legislação judaica não proibia a escravidão do judeu, somente do estrangeiro, tá? Então, mas aquela servidão é como se fosse quase uma escravidão, mas não era. Tanto é que ela não era perpétua, ela era até um limite máximo de 6 anos, quando então deveria ocorrer obrigatoriamente o quê? O perdão da dívida, do saldo da dívida ainda não paga, e o servo deveria ser liberto no início, né, do 7º ano, que eles chamavam de Shemitah, que é o chamado ano da remissão, tá? Ou do perdão. Está aqui todas as passagens do Antigo Testamento, quem quiser a curiosidade de ler lá e estudar, estão aí as referências, tá? Então, naquele caso específico, o valor devido era realmente muito elevado. Alguns estudiosos, inclusive, chegaram a fazer certas contas. Eles identificaram que um talento, que na realidade não é uma medida monetária, é uma medida de peso, ele equivale a cerca de 60 quilos, 59, 60 quilos de quê? De um metal, que era usado para cunhar as moedas, que podia ser tanto o ouro quanto a prata. E esses cerca de 60 quilos
ele equivalia a cerca de 6.000 denários, que eram as moedas romanas de prata, ou 6.000 dracmas, que eram o quê? As moedas gregas de prata. Tá? Então, um denário, ou uma dracma, que é o que ele chama lá de dinheiro, era como se fosse o valor padrão diário pago ao trabalhador comum, ou seja, era o salário mínimo diário do trabalhador, né? O trabalhador que trabalhava, né, e recebia por dia, ou seja, o diarista. O escravo, que no caso ali era o servo, ele recebia, de acordo com a legislação, o dobro do diarista, ou seja, o dia trabalhado ele ganhava 2 dinheiros, né, ao invés do diarista que ganhava apenas 1. Então, fazendo umas contas rápidas, né, a gente, e está aqui a demonstração do cálculo, né, a gente vê que um talento corresponde, se o trabalhador ganha esse, no caso aqui é o escravo, 2 dinheiros por dia, ele equivale a cerca de 9 anos de trabalho. Tá? Então, como ele devia, de acordo com a parábola, 10.000 talentos, é só fazer a conta e a gente vê que esses 10.000 talentos, então, de acordo com esse parâmetro, equivale a cerca de 90.000 anos de trabalhos. Ou seja, era uma dívida impagável. Mesmo que, como a legislação fala, ele poderia ser o quê? Estendida aos familiares, vamos supor que aquela família tivesse 10 pessoas, incluindo o devedor, né? Então, se a gente pegar esses 90.000 anos de trabalho e dividir por 10, daria também 9.000 anos, ou seja, continua sendo impagável, né? Essa é a ideia que Jesus quis colocar quanto àquele montante da dívida. Aí consta lá na parábola que aquele servo, ao ser liberado da dívida, encontrou o quê? Um conservo seu, né, que lhe devia apenas 10 dinheiros. Ou seja, comparado à dívida que ele havia conseguido que fosse perdoado, era um ínfimo valor. Tanto que a gente pode fazer o cálculo aqui, ó. Ele equivale a cerca de 2 meses de trabalho, né, considerando aqueles parâmetros. Mas como aquele conservo também não tinha condições de pagar a dívida, consta lá que mesmo ela sendo pequena, consta lá que também ele suplicou misericórdia. Porém, ao contrário, ele não teve a mesma compaixão desse servo. E aí consta lá que o rei, ao ficar sabendo daquela sua atitude incompassiva, ou seja, sem compaixão, mandou prendê-lo, exigindo o pagamento total daquela grande dívida que havia sido o quê? Perdoada ou esquecida. Aí a gente já começa a ver, poxa, mas perdoou e aí voltou atrás? É por o fato dele ser rei que ele tem essa prerrogativa? E a lei, o que fala sobre isso? A gente tem que entender que isso é uma parábola, gente. Então, Jesus abordou esse mesmo assunto referente à existência de um certo momento futuro, né? Que é o do restabelecimento de todas as coisas, com a consumação de tudo, que é aquele chamado final dos tempos, quando iria acontecer uma certa prestação de contas em algumas das suas outras parábolas. Quando ele também falou, inclusive, sobre o que é a recompensa dada em contrapartida a cada um dos tipos de servo, ou seja, que ele chama de servo bom ou servo mau, de acordo com o quê? Com as suas atitudes tomadas, né? Que foram bem caracterizadas aqui nessa parábola. Não vai dar para a gente entrar em detalhes, tá, gente? Mas é na do mordomo infiel, nos trabalhadores da vinha e na dos talentos, tá? Então, observe que Jesus, ao tratar do perdão das ofensas entre os homens, ou seja, aquelas ações que causam danos a outra, ele, nessa parábola, utilizou do exemplo do perdão das dívidas. Você falou assim, poxa, mas são ofensas ou são dívidas? Como é que fica isso? Qual é essa relação? O motivo que os comentadores utilizam é que nos evangelhos, segundo o entendimento judaico, a ofensa era considerada um ato pecaminoso, representando, na verdade, o quê? Uma dívida contraída mediante o quê? A transgressão da lei divina, da lei de Moisés, né? Da Torá. Gerando o quê? A culpa, tendo deste modo que ser o quê? Resgatada, a fim de se reconciliarem com Deus. Essa é a ideia que eles tinham, né? Que não é muito diferente da ideia que a gente tem, né? Dessa questão dos resgates, né? Inclusive, alguns o linguajar espírita utilizam, né? Essas formas de se referir
ao chamado, né, a compensação, resgate das dívidas, né, assim, a fim de resolver a sua questão com a lei de Deus, né? Então, vamos lá. São várias as passagens evangélicas nas quais Jesus transmitiu o seu ensino sobre o quê? Justamente sobre isso, a importância e a necessidade da adoção do perdão mútuo, que é uma atitude moral natural e inerente àquele que tem o quê? Compaixão e misericórdia com o próximo pecador, que é seu irmão. Enfim, que é uma atitude comum àquele que realmente demonstra ter amor. Por exemplo, lá no Sermão da Montanha, consta que Jesus havia dito: bem-aventurados, ou seja, felizes, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O quê? Ou seja, alcançar misericórdia seria a contrapartida por parte de Deus à demonstração daquela atitude de moral que foi adotada, né? Mais adiante, naquele mesmo sermão, falando sobre a tolerância mútua, Jesus disse: ouviste que foi dito aos antigos, ou seja, referindo à má interpretação que os judeus faziam da lei de Moisés. Amarás o teu próximo e odiarás, ou seja, amarás menos o teu inimigo. Aí Jesus, por outro lado, deu uma renovação de interpretação, dizendo: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais nos céus. E após ele disse: sede vós, pois, perfeitos, ou seja, como ele está falando de misericórdia, e tanto que em Lucas consta lá, em vez de perfeita, consta misericordiosos, assim como o Pai é perfeito, ou seja, misericordiosos, né? E aí, o que ele quis dizer? A lógica é que nós devemos ser o quê? Imitadores do Pai. Buscar a perfeição significa imitar o Pai. E a figura mais clara que a gente tem, que é o nosso guia e modelo, é Jesus Cristo, né? De acordo com o que a doutrina espírita coloca. Então, durante a oração dominical, Jesus ensinou os seus discípulos, quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, olha só o que ele disse: perdoa-nos as nossas dívidas. Você vê, aqui ele não fala ofensas, ele fala dívidas em Mateus, né? Assim como, ou seja, na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. Daqui a gente tira uma conclusão, que embora a gente conceba a ideia de que Deus esteja sempre aberto ao arrependimento do pecador, ou seja, tanto do ofensor que pede perdão, quanto do ofendido, né, que tem que perdoar, o perdão divino é condicional, ou seja, você só vai conseguir o perdão das suas dívidas na medida em que a gente perdoar aos nossos devedores. Essa é a condição. Ou seja, o pecador devedor deverá que se arrepender primeiro. Lembrando que a palavra arrependimento, em hebraico, que é a palavra techuvá, ela traz um sentido além daquele simples pesar sobre os atos pecaminosos cometidos. Ele traz aquela ideia da renovação, da transformação moral, né? É aquela reforma íntima que é apregoada na doutrina espírita, né? Promovendo em si o quê? Uma necessidade de mudança de atitudes morais. Após, consta lá que Jesus disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as ofensas. Mostrando novamente aquela ideia do quê? Da condição divina né? Que representa, na realidade, uma das facetas das suas leis de justiça, que é aquela lei da causalidade, ou seja, da causa e efeito. Né? Se você não perdoa, não merece o perdão. Se você perdoa, merece o perdão. Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, questão 661, olha só o que Kardec falou sobre o perdão, essa ideia do perdão condicional exercido pela divindade. Foi feita a pergunta: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas?
a espiritualidade responde: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas, ou seja, as dívidas, né? Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder, ou seja, se arrependendo, promovendo uma reforma moral íntima. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que 1000 palavras. Então, concluindo, gente, o seu raciocínio, Jesus proclamou, de acordo com as antigas escrituras, a chamada regra de ouro de conduta moral quanto aos relacionamentos humanos, contido que na sua doutrina, sublime doutrina, de acordo com o que existia no Antigo Testamento, né? A boa interpretação do Antigo Testamento, dizendo: portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei a ele também, porque esta é a lei e os profetas, ou seja, aquilo que os judeus chamam de Tanakh, né? Enfim, que é a Bíblia judaica, enfim, o verdadeiro ensino divino contido nas antigas escrituras judaicas. Quem quiser estudar melhor isso, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Amar o Próximo sobre a Si Mesmo, que é o capítulo 11, Lei de Amor, item 8. Tá, gente? Em outra oportunidade, Jesus, citando o profeta Oséias, disse aos líderes religiosos numa certa ocasião, porque eles estavam se demonstrando intolerantes e sem compaixão, porque eles viam Jesus andando, né, na concepção deles, em mais companhias, né, junto àqueles pecadores que já eram julgados não merecedores de perdão, né? E dessa forma, aqueles líderes religiosos estavam desprezando o que era mais importante da lei de Deus, aquela regra de ouro. Olha só o que Jesus disse a eles: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia eu quero, e não sacrifício, ou seja, aqueles sacrifícios que eram feitos, né, de tempos em tempos no templo judaico, se aquilo não teria valor nenhum, é o que ele está querendo colocar, né? Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores àquela mudança de atitudes morais, né, ao arrependimento. Novamente, vamos ver lá o que o Kardec disse lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Né? Falando sobre esse mesmo assunto, Kardec disse: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando, ou manso e pacífico. Aqui Kardec já dá, inclusive, o quê? Uma chamada de atenção sobre uma questão que está lá no Sermão da Montanha, quando Jesus falou, que a gente vai ver lá na frente, né? Lembra? Os mansos, que são os brandos, né, e pacíficos, herdarão a terra. Então, quem não for, né, nem brando nem pacífico, a gente vai ver o que vai acontecer lá no final. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, moralizada, que paira acima dos golpes, ou seja, daquelas ofensas sofridas, né? Na sequência, ele disse: ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, certamente será o quê? Condenado, ou seja, julgado por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão das suas próprias faltas se não perdoa dos outros? Né? Ou seja, de comum acordo com aquela condição que Jesus colocou, né? Que a lei do perdão de Deus é condicional. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe a seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Lembrando que aqui ele está falando do sentido moral daquela passagem, mesmo que ela não tenha literalmente sido escrita 70 vezes 7 vezes, não tendo esse vezes no final, tá, gente? Um espírito, falando sobre aquela pergunta de Pedro sobre o perdão, instruiu sobre esse assunto, a concessão do perdão ou indulgência, dizendo: aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir
à inteligência e mais alto falar ao coração. Aí, lembrando da oração dominical, né, dizendo que ela é tão resumida, tão grande em suas aspirações, que Jesus usou justamente dela para poder fazer, né, prestar aquele seu ensinamento. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela for feita. Ensinarás a teu irmão, aos teus irmãos, que esse né, chamado esquecimento de si mesmo, que é chamada abnegação, que torna uma criatura invulnerável, ou seja, tolerante ao ataque, ofensas, aos maus procedimentos, às injúrias. Ele será brando e humilde de coração, sem medir a sua mansitude. Jamais farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Ou seja, repetindo justamente o entendimento moral daqueles ensinos de Jesus, que são, novamente, de fácil entendimento, mas de difícil prática. E olha que interessante, utilizando-se de uma mensagem do espírito de Paulo de Tarso, lembrando que ele, antes da sua conversão, ele foi um ex-fariseu intolerante e perseguidor de cristãos, né? Olha só o que Kardec, usando essa mensagem dele, disse: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Por quê? Visto que, como a gente viu na parábola, todos nós somos o quê? Conservos pecadores e necessitados do mútuo perdão. E ele continuando, é dar-lhes uma prova de amizade, enfim, é mostrar-se melhor do que a gente foi antes. Após disse, perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, mostrando aquela condição. Porquanto, se fores duros, exigentes, inflexíveis, e usar, né, de rigor, né, como é que a gente vai conseguir a indulgência de Deus? E nos chamando à reflexão, ele disse, ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação futura por parte de Deus. E utilizando-se do seu próprio caso particular, né, da sua própria experiência passada, disse, quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, ou seja, né, vasculhando a nossa consciência, não reconhecereis que fostes o agressor. Então, gente, o sentido moral deste precioso ensino de Jesus é o de que, nos relacionamentos humanos, não há uma justa medida ou regra quantitativa para esse efetivo exercício do perdão mútuo quanto às ofensas ou dívidas cometidas ou sofridas. Este assunto não deve ser tratado contemplando uma regra quantitativa, mas sim uma regra qualitativa para o homem que busca o quê? Aquela chamada perfeição espiritual, ser o quê? Um perfeito imitador de Deus, né? O perdão, que é aquele reflexo natural, né, daquele homem que é tolerante, brando, pacífico, abnegado, compassivo e misericordioso, não deve ter limites. Não devemos nós sermos os duros atormentadores ou cobradores das dívidas ou das ofensas uns dos outros. Devemos deixar com que a justiça divina, né, haja fazendo a sua parte. Foi aquilo que Jesus ensinou lá no Sermão da Montanha, né? Quando ele falou, né, que os antigos falavam olho por olho, dente por dente. Ou seja, cada um deve fazer justiça com as próprias mãos. Mas ele deixou bem claro, aos homens cabe o perdão mútuo e deixa com que a justiça seja exercida de acordo com as leis de Deus. Então, o perdão de Deus, que é perfeito, mesmo sendo condicional, ele é ilimitado, mas ele é condicional. Então, devemos copiá-lo. Com isso, gente, a gente venceu o primeiro nível de entendimento. Como a gente viu, né? Ele é de fácil entendimento. A gente está aqui praticamente chovendo no molhado, relembrando certas coisas que são importantes, né? De fácil entendimento, mas de difícil aplicabilidade. Então, vamos agora no segundo e terceiro nível juntos. Lembrando que nesse nível a gente vai identificar quais são as figuras que merecem a nossa atenção para a gente poder entender o que cada uma delas significa.
Então, a gente tem ali a figura do rei, do servo que devia 10.000 talentos, do outro que devia apenas 100, né? Que são os conservos, né? Que dinheiro era esse, né? Que dívida era essa, né? Então, vamos lá. A figura do rei, do servo e do conservo. A gente viu que no final da própria parábola, Jesus forneceu a simbologia dessas figuras, tanto do rei quanto do servo devedor malvado, chamado incompassivo, né? E dos demais servos devedores, ao dizer: assim fará quando, no futuro, também meu Pai Celestial, ou Deus, se do coração, ou seja, conforme o nosso juízo e entendimento das coisas, nós não perdoarmos cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, essa simples conclusão de Jesus já deu o fornecimento de quê? Da ideia de que aquele certo rei da parábola, que é o Senhor, representa o Pai Celestial, que é Deus. E o servo incompassivo representa o quê? Cada um de nós, ou seja, a humanidade. E o conservo representa o quê? Aquela figura do nosso companheiro, do nosso irmão, que nada mais é do que o próximo. E a questão das ofensas, das dívidas, ou seja, daqueles valores, né? Ou seja, em nossos relacionamentos, todos nós somos devedores, ou seja, conservos uns dos outros, tendo sempre alguma pequena ofensa ou dívida para reparar ou reconciliar um com o outro, simbolizado pela figura dos 100 denários. Mas, em relação a Deus, ou seja, a divina lei, cada um de nós é altamente devedor, ao ponto do montante total das nossas dívidas contraídas ser impagável mesmo com o bom trabalho realizado em toda a nossa vida, simbolizado pelaquela figura dos 10.000 talentos. E aí? E devido ao fato de não sabermos amar o próximo, assim como a nós mesmos, ou seja, da gente desrespeitar aquela regra de ouro, de não sermos o quê? Compassivos e misericordiosos uns para com os outros, também não seremos merecedores da compaixão e da misericórdia divina, como a gente viu lá, né? A regra de ouro que reflete a lei da causalidade. Então, com isso, a gente encerrou rapidamente essa segunda e terceiro nível de entendimento. E aí, agora, nós vamos entrar no quarto nível, que trata do quê? Quais são os mistérios envolvidos, o sentido espiritual que a gente pode tirar dessa parábola, desses ensinamentos. E a gente vai começar a entender que prestação de contas é essa, né? Por que aquele senhor chamou a presença, né? Antes havia perdoado e depois, né, parece que voltou atrás, né? E mandou entregar o servo incompassivo aos atormentadores a fim de que ele pagasse toda aquela dívida. A gente vai entender isso melhor. Então, vamos lá. A simbologia das dívidas contraídas. Então, vimos, né, antes que em nossos relacionamentos somos o quê? Todos devedores uns dos outros, tendo sempre alguma pequena ofensa ou dívida para reparar. Aquela simbologia dos 100 denários. Contudo, o sentido espiritual é de que cada um de nós é, na verdade, altamente devedor, ao ponto do montante total das nossas dívidas contraídas serem quê? Impagáveis apenas numa única vida, né? Ou seja, numa única existência corpórea, ou seja, numa única encarnação. Por isso que a gente está constantemente tendo que encarnar. Simbologia dos 10.000 talentos. Os montantes devidos representam dívidas espirituais contraídas por causa das nossas, o quê? Muitas transgressões às leis de Deus. E quanto à prestação de contas? Então, não sendo elas resgatadas, né, entre aspas, né, essa ideia do resgate, né, mediante o nosso arrependimento e as obras ou ações praticadas na nossa vida atual, então, quando chegar aquele simbólico momento de prestação parcial, que a gente pode chamar de contas, né, que acontece a cada retorno nosso após a nossa morte ao mundo espiritual, a justiça divina determinará, de acordo com a justa lei da causalidade, que é aquele juízo divino, né, a ideia do julgamento de Deus, né, que elas devam ser pagas o quê? Nas sucessivas encarnações.
tanto probatórias quanto expiatórias. Então, gente, é aquela ideia que nós que somos do meio espírita já sabemos muito bem. Ninguém é inocente. Por isso é que estamos aqui encarnados no mundo, ou seja, nessa simbólica prisão, ou nesse simbólico estado de servidão, né? Pois geralmente somos o quê? Servos rebeldes e reincidentes dos mesmos delitos cometidos, enfim, nas mesmas dívidas contraídas. Deste modo, devemos ter o quê? Sem compaixão e misericórdia um dos outros, né? Sobre essa questão do perdão, no Livro dos Espíritos, olha só o que Kardec obteve de resposta da espiritualidade lá na questão 984. As dificuldades da vida terrena são sempre resultantes das faltas da existência atual, ou seja, a gente só resgata aquilo que a gente fez de errado na nossa vida atual. Aí ele coloca, não, já dissemos, são provas, ou seja, formas de resgate concedidas, ou seja, impostas pela providência divina ou escolhida por nós mesmos em espírito antes dessa encarnação, para reparar o quê? As nossas faltas cometidas numa existência anterior. Porque toda transgressão às leis de Deus, especialmente a lei de justiça, deve ser compensada, ou seja, resgatada por um esforço equivalente de quê? De correção, ou na presente ou na futura encarnação. E na sequência ele acrescentou, a justeza da justiça divina é própria da lei. Consequentemente, quando uma pessoa boa e justa, aos nossos olhos, né, vive em dificuldades, está submetida a uma correção de seus próprios erros do passado. Por quê? Porque senão a gente estaria pensando que Deus é esse que estaria impondo, né, um sofrimento, né, expiatório ou probatório a alguém, né, sem uma causa. Ainda sobre a questão do perdão, agora no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec falando sobre a falta de indulgência, dessa não reconciliação com os chamados adversários, explicou dizendo, inclusive sobre uma outra faceta, ó, na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. Por quê? Porque a morte, como sabemos, não nos livra dos nossos chamados inimigos. Os espíritos vingativos, que são chamados obsessores, perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo, ou seja, no pós-morte, aqueles contra os quais guardam rancor. Então, na parábola, a gente viu lá que consta que o Senhor, que a gente viu que é Deus, daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida daquele servo após ele ter o quê? Se arrependido. O que ele quis dizer com isso? Como somos sempre merecedores da compaixão e da misericórdia divina, mediante o nosso arrependimento sincero, nos é concedido o quê? Um perdão condicional das dívidas mediante a nossa exposição às provações que temos que passar, ou seja, suportar em vida, a fim de que a gente demonstrar se arrependemos ou não da lição dada. Ou seja, Deus é sábio. Perdoar e não exigir uma contrapartida seria ingenuidade. Lembrando que, como a gente está falando de provações, as provações são as novas oportunidades concedidas por Deus para nos experimentar em certas situações, nos fazendo o quê? Exercitar na prática de certas obrigações, a fim de quê? De adquirirmos experiências morais. Ou seja, eu te perdoo, né? Mas vamos ver se quando acontecer você passar pela mesma situação, você vai aprender a ser misericordioso ou compassivo, né? Ou não. E aí aconteceu na parábola o contrário, mas na parábola consta que depois que ele não soube passar pela chamada aprovação, consta lá, servo malvado, perdoei toda a sua dívida, por que não me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, assim como eu também tive de ti? E aí a gente viu qual foi o destino, né?
aquele senhor cobrou toda a tua dívida, deixando bem claro que se fracassarmos, teremos que, né, entre aspas, pagar todo o débito mediante o quê? As chamadas encarnações agora expiatórias. Lembrando que as expiações são as novas oportunidades concedidas por Deus para reparar as nossas faltas cometidas no passado. Quando então nós somos submetidos às mesmas situações, ou seja, as mesmas dores, sofrimentos, humilhações que nós impusemos aos outros. Deu para vocês sentir a diferença, né? Então, esse é o ensinamento que foi dado através daquela parábola. E sobre aquela questão que foi abordada no início, sobre a expressão 70 vezes 7 e sobre aquela futura prestação de contas. Então, sobre essa expressão mencionada por Jesus, a gente viu, né, pelo menos eu já antecipei para vocês, que ela não representa apenas uma determinada quantidade de vezes, né? Ela representa também um certo momento, até o fim de um determinado período futuro, simbolizado pelo aquele número 7, quando então deveria ocorrer o quê? O chamado restabelecimento de todas as coisas. É aquilo que os judeus chamavam de Shemitah, que é o ano da remissão ou do perdão, né? Com a consumação de tudo, ou seja, aquele chamado fim do mundo ou final do ciclo, que é esse momento no qual a gente está passando, né? Que representa também o quê? Esse chamado período de regeneração da humanidade. Então, gente, esse determinado momento futuro, que é agora, que é esse momento, né, de prestação de contas, de simbólica prestação de contas no qual a gente está passando, quando deverá, né, ocorrer o chamado perdão incondicional de todas as dívidas, né, profeticamente a gente chama o último Shemitah, é conhecido na tradição profética judaico-cristã como sendo o quê? O chamado Dia do Senhor, ou o chamado juízo final, né? Quando então serão restabelecidas todas as coisas no mundo com o fim das provações e expiações humanas, mediante um longo processo de quê? De avaliação, seleção e separação da humanidade. Então, gente, por isso que Jesus, naquela certa ocasião, né, disse, numa certa ocasião, que não é, eu vou falar de uma outra depois, disse aos seus discípulos, né, falando sobre esse momento atual que a gente está vivendo, da regeneração. Ó. Em verdade vos digo que se me seguirdes quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, ou seja, restabelecendo o chamado reino dos céus, também vós, né, se referindo aos discípulos, se assentareis em 12 tronos, ou seja, para quê? Para julgar toda a humanidade, fazendo aquela chamada prestação final de contas com todos os servos, ou seja, com toda a humanidade. Quando então ele dará a cada um a contrapartida de acordo com as obras praticadas. Então, o que representa? Será dada a destinação final de cada um, pois esse exercício de julgamento humano cabe a Deus e não aos homens. Então, esse momento da chamada juízo final, dessa prestação final de contas, né, é um juízo que vai ser exercido, né, por Deus através de quem? Do Cristo e dos seus anjos, né, dos anjos do Senhor. Então, gente, para a gente entender o que representa essa ideia do juízo final, né, baseado naquilo que os judeus entendiam, a gente viu lá que, de acordo com o calendário deles, baseado no calendário semanal, eles tinham também a chamada Semana de Anos, que chamavam de Shavuim, onde eles tinham um chamado juízo parcial, que acontecia no 7º ano. Então, remetendo aquela ideia, né, de um dia ou ano representa 1000 anos, né, a gente traz essa ideia a esse momento que a gente está vivendo hoje, que é o chamado da regeneração, que eles chamavam de Hasharit Hayamim, que é justamente essa ideia desse juízo final de Deus. Então, vale a pena, então, né, lembrar que Jesus, repetindo os Salmos de Davi durante aquele sermão da montanha, quando ele falou, né, aos seus discípulos, né, sobre
aqueles que são mansos e pacíficos, os que souberam ser tolerantes e fraternos, perdoando sempre o seu irmão. Olha o que ele disse. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, só ficará aqui aqueles que souberem pôr em prática isso tudo que a gente conversou, né? E bem-aventurados os pacificadores, ou seja, deixando bem clara aquela ideia, dos que agem com tolerância, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Então, gente, e quanto os demais? Que são aqueles rebeldes, intolerantes, aqueles que não sabem ter amor, não sabem exercer o perdão, né, a indulgência. Então, de acordo com aquele chamado julgamento divino, eles serão o quê? Afastados para outro mundo, durante esse longo período da regeneração. Por fim, vale o alerta de Pedro, o apóstolo de Jesus, que em uma das suas cartas às igrejas cristãs, falando desse momento futuro, que é agora, né, de prestação de contas, né, final de contas, bem como da necessidade desse exercício do fraterno amor para a obtenção do perdão divino quanto às nossas dívidas, né, ou pecados cometidos, explicou: e já está próximo o fim de todas as coisas, ou seja, o momento da consumação de tudo. Porquanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Ou seja, o amor é a moeda, se a gente pode colocar assim, entre aspas, de troca, né? A divina moeda de troca, para a gente conseguir fazer o quê? Saldar as nossas dívidas espirituais contraídas perante a lei de Deus. Com isso, gente, eu agradeço a atenção de todos, né? Obrigado pela atenção